Feito. Então, oficialmente, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bacana, pessoal. A gente começou aqui a gravação da aula. Então, só esclarecendo algumas coisas com relação a essa disciplina. Nós tínhamos um combinado de 15 em 15 dias. Por conta de tudo isso que a gente está vivendo agora, algo que a gente nunca viveu antes. Então, assim, os meus pais, os meus avós, ninguém nunca passou nada semelhante a isso que a gente está vivenciando nesse momento. Então, é algo totalmente novo para a gente. Por conta disso, a gente precisa fazer alguns acordos novos com relação ao que a gente já tinha combinado sobre a nossa aula. Então, nossos encontros que seriam de 15 em 15 dias, eu acho melhor a gente voltar a fazer eles semanais para ficar o registro correto no dia da aula que a gente está fazendo a aula, né, certinho, e não ficar tão pesado, né? Cada capítulo dá mais ou menos, quando transforma cada capítulo em slide, dá mais ou menos 20 slides, o que vai dar mais ou menos 20 minutos, meia hora de conversa. Acaba não ficando tão pesado, não tão difícil da gente poder trabalhar nessa forma nesse instante, tá? Conforme a gente for se desenvolvendo, assim, todo mundo está vendo noticiário. Eu penso que, infelizmente, essa situação não vai se reverter tão já. Eu acho que vai, assim, para ser muito, muito, muito otimista, acho que vai mais ou menos uns 20, 30 dias ainda nessa situação, o que dariam mais ou menos 3, 4 aulas nossas nesse sistema online. Com relação às aulas que passou, né, a sequência das aulas do nosso encontro, que nós teríamos presencial na semana passada. Então, o que acontece? Quando teve o carnaval, contou uma semana de aula, e a gente não teve aula, então a gente ficou com uma semaninha em atraso. Na sequência, eu trabalhei uma aula com vocês e eu fiquei de trabalhar de 2 em 2. Aconteceu que eu acho que a última aula que eu trabalhei presencial com vocês foi a aula 3, né? Que seria o item 1.3, e agora a gente, voltando agora, olhando no calendário, a aula correta seria a aula 7, que seria a aula 2.3. Então, o que eu fiz para facilitar? A aula 1.4 e 1.6, né? 1.4, perdão, e 2.2, eu já gravei uma videoaula e já está lá essa videoaula gravada, já no AVA de vocês. Então, essas aulas já foram gravadas por mim somente, sem ser ao vivo. Hoje, a gente para falar da aula 2.3, tá? Eu vou subir aqui o slide, a gente vai fazer essa aula bonitinho da aula 2.3. Vamos ver como é que a gente se sai. Se a gente se sair bem até as 10 horas, se a gente tiver firme aqui na frente, estiver tranquilo aqui na frente, eu vou, além da aula 2.3, eu volto para a aula 2.1 aqui online para conversar com vocês. Por que a aula 2.1? Que de todas essas aulas, a aula 2.1 concentra o que é de mais importante até o momento para a gente, que é a sequência do método científico, né? Que é lá a definição do tema, a definição do problema, a definição dos objetivos da pesquisa científica. Caso hoje a gente só faça a aula 2.3, eu gravo a aula 2.1 para vocês. Entenderam? Por que eu não gravei a aula 2.1 antes? Porque eu acho ela muito importante. Eu acho importante a gente falar com ela ao vivo também, se der tempo hoje. Mas eu não vou deixar de dar a aula 2.3, que é a aula da semana certinha hoje, na data de hoje. Professor, então você vai dar uma aula com ordem inversa? Eu já refleti bastante sobre isso, e nessas duas aulas especificamente, a ordem delas não importa tanto. Tanto é que a 2.2 já está gravado um vídeo, que vem antes da 2.3, e assim, ela não vai dar problema para a gente dela ser gravada, tá? Então é isso. Vamos lá. Ainda a dinâmica ainda é uma dinâmica de leitura. Eu pretendo melhorar isso ao longo, né, desses tempos, né? Então, assim, não vou falar para vocês que vai ser tranquilo, que não vai ser cansativo, né? Eu acredito que vai ser um pouquinho cansativo ainda, até a gente conseguir melhorar essa forma de trabalhar, né? Em sala de aula eu tenho um negócio chamado eco, eu tenho pessoalmente vocês, às vezes eu cutuco vocês para vocês darem opinião. Aqui vai ser diferente um pouquinho, né? Mas não que eu não vá chamar a opinião de vocês. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou subir a minha tela, né? Para que apareça a minha apresentação para vocês. Vamos lá fazer um teste para ver se dá certo.
Eu vou estar compartilhando a minha tela. Caras, vocês conseguem ver a apresentação, sessão 2.3? Alguém consegue me dar um feedback aí? Está vendo ou não? Não, tá aparecendo não. Eu não tô vendo, não. Não está aparecendo. Então, espera aí que eu vou tentar colocar aqui, vou fechar a minha câmera para tentar colocar essa aula para vocês aqui. Só um minutinho. Eu acho que a Rosilene, por gentileza, Rosilene, consegue fechar o áudio um minutinho aí? Ativa quando a gente for se falar, por gentileza. Agora vocês estão conseguindo ver a minha tela? Não tô vendo, não. Eu também não. Sessão 2.3 não está aparecendo ainda para vocês aí. Não, tá só foto. Só mais um instante. Agora sim. Agora Apareceu. sim. O que vocês viram aí? O PowerPoint iniciando? O que vocês estão vendo? Tá aula 1, aula 3, aula 4, aula 5. A sua pasta. A pasta. Ah, tá, a minha pasta. Então, acho que ele demora um pouco para atualizar, viu? Vamos ver, tem que aparecer para vocês aí a aula sessão 2.3, fichamento. Vou ligar de novo aqui. Professor, se a gente entrar pelo AVA, eu acho que a gente consegue. Eu tô com o slide aberto aqui, só que é pelo AVA. Então, mas a diretriz é que a gente consiga fazer essa apresentação por aqui, entendeu? Ah, Então, sim. até mesmo para eu salvar a galera que está no celular, né? Porque acontece também, às vezes, o pessoal está em algum local que está com Ah, tá. mais um instante aqui que era para funcionar.
aula 7, que é a 2.3. O que vocês estão vendo da minha tela? Pasta ainda. Oi? Bruna? Ainda eu estou vendo a pasta, do mesmo jeito, não mudou nada. Vou tentar de novo. Eu acabei colocando a aula para vocês, mas ela foi para uma outra turma. Todas as equipes. Agora acho que vai. Metodologia, arquivos. Agora apareceu O que apareceu, meus caros? o slide, tá? Seção 2.3. Fichamento, conceituação e características do tipo. Saiu ou está aparecendo ainda? Está aparecendo o primeiro slide. Eu vou mudar para o segundo. Vamos ver se ele aparece para vocês. Apareceu. Vamos lá, vamos tentar tocar assim, tá? Eu acho que... Eu vou Tá tentar... certo agora. Vamos fazer aqui um último movimento. Vou tentar deixar ele em tela cheia para mim aqui. Só um instante. Vamos ver se vai em tela cheia. Vocês estão vendo em tela cheia ou não? Foi. Ótimo. Então vamos lá. Agora é a hora da paciência número 2, né? Que é a parte da leitura. Então a gente vai trabalhar aqui a seção 2.3, né? Da aula de hoje. A gente vai falar de fichamento, né? Conceituação, características e tipos de fichamento. Então, nesta sessão, continuaremos o processo iniciado na primeira sessão. Vamos aprender mais sobre uma prática muito importante para a construção do conhecimento científico, que é a leitura e o registro. Nesta sessão, o objetivo de elaborar e organizar o fichamento, já os objetivos a serem alcançados serão os seguintes: compreender a importância da leitura para a prática da pesquisa e do estudo, conhecer as formas de realizar o fichamento e sua utilização na organização de informações, aplicar os recursos da tecnologia como suporte para auxiliar a organização dos registros. Então, assim, metodologia científica, tudo passa pela leitura, não tem jeito, né? Qualquer assunto que você vá falar sobre ele, vá se aprofundar sobre ele, por mais prático que seja, ele já tem alguma teoria, ou ele já tange alguma teoria maior, ele já faz parte de alguma teoria maior, de alguns conceitos maiores. Então, para eu me aprofundar naquele estudo, eu tenho que passar pela essa leitura. Basicamente, essa aula aqui, ela vai bater bastante
nessa questão da importância da leitura. A elaboração da resenha é diferente, por exemplo, da elaboração de um projeto de pesquisa ou mesmo de um artigo, pois são documentos diferentes. Então, tudo isso aqui está ligado à metodologia científica. A resenha, o projeto de pesquisa, o artigo científico. São documentos distintos. Contudo, a elaboração desses diferentes documentos requer leitura, registro, sistematização, levantamento de informações e conhecimento sobre as adequadas formas de apresentação, conforme as orientações técnicas, principalmente aquelas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Portanto, o que você aprendeu servirá não apenas para a elaboração da resenha, mas também para a elaboração de outros tipos de documentos que são exigidos em um ambiente acadêmico e também profissional. Existem algumas ações, pessoal, tipo, ligado à criatividade, no que tange, por exemplo, a metodologia do Design Thinking, que é uma metodologia ligada à criatividade, ela é muito solta, né? Então, ela é incentivada por ambientes menos formais, por uma forma de trabalhar menos formal, por dinâmicas de grupo, discussões em grupos, e ela tem toda uma validade, principalmente para você criar algo, ou chegar a ter uma inovação com relação a isso. Na metodologia científica, ela tem que ser algo mais sistematizado. A palavra não seria exatamente burocrático, mas é muito próximo a isso, porque você tem que registrar os documentos de forma que você consiga comprovar isso depois. Então, assim, a metodologia científica, ela parte do princípio, vocês vão ver nos vídeos que eu gravei das aulas anteriores, de que tudo tem que ser devidamente comprovado. Assim, a prática da leitura, para quem está no ensino superior, parece algo corriqueiro e natural. De fato, a leitura, como evento cotidiano, faz parte da vida de muita gente. Contudo, aquela requerida para o desenvolvimento do conhecimento científico é ativa, reflexiva e crítica. Não se trata de um ato de codificação mecanicista, sem sua articulação com a realidade, mas sim um ato de compreensão do mundo, sobre o que nos diz a realidade. Lucchesi afirma que é o exercício da capacidade de formar nossa própria visão e explicar sobre os problemas que enfrentamos. Para isso, algumas exigências são feitas ao leitor, para que essa atividade seja efetivamente um processo de leitura do mundo. Uma delas é o desenvolvimento da capacidade crítica que decorre do estudo. Então, o aluno da nossa instituição, da Anhanguera, ele é um aluno que, obrigatoriamente, ele tem que ler, né? Porque boa parte do nosso material está no AVA, né? O nosso modelo acadêmico, ele passa por essa autoinstrução, né? Embora a gente tenha videoaulas, né, nas pré-aulas, a gente tenha exercícios nas pré-aulas, passa-se também por uma parte teórica e por uma parte de leitura. Então, de fato, a leitura é corriqueira no nosso mundo, aí na Anhanguera, né? Aí na nossa instituição. Mas aqui, o que ele diz é o seguinte, que não basta só ler, você tem que criticar o autor, você tem que observar o que ele está falando, você pode aprender algo que seja totalmente novo, você pode comparar com outros autores, ou algo que não seja tão novo para você, você pode comparar com as experiências que você já viveu, né? Com aquilo que você traz. É gostoso quando você chega em um determinado momento que você começa a discutir com o autor. Olha, esse autor ele fala isso, isso, isso. Nesse ponto, naquele ponto eu concordo com ele. Naqueles outros dois pontos eu acho que ele está com uma ideia totalmente fora da realidade. Não quer dizer que a pessoa que escreveu um livro é melhor do que eu e que eu não posso questioná-la. O fato de questionar o livro até é gostoso, porque o autor não está lá para ficar batendo boca com você, então você pode estar questionando aquilo que ele registrou naquela leitura. Continuando aqui, o ato de estudar deve ser compreendido como a forma pela qual o indivíduo enfrenta o desafio de compreender a realidade, conhecendo as características dos fenômenos que a compõem, ou por meio da descoberta de sua origem e evolução. Isso acontece de maneira direta ou indireta, ou seja, por meio da expressão feita por outrem e manifestam em livros, pinturas, músicas, dentre outros. No estudo, via a leitura de um texto, você precisa ter consciência de que, por meio das experiências que você já viveu,
obteve as referências para realizar o julgamento do conteúdo apresentado pelo autor da obra. Contudo, para atender aos objetivos da ciência, que, como vimos na unidade 1, precisam ser pautados em critérios rigorosos, o estudo requer mais do que isso. É preciso uma atitude de buscar ir além do que a letra aparenta, buscar nas entrelinhas a mensagem que elucida a intenção do autor. Então, é aquela leitura pormenorizada. Observe o seguinte, que vários estudiosos, eu já assisti aula de vários professores que falam isso, e isso também é a minha experiência pessoal. Dependendo do assunto que você for ler, que você escolher estudar para fazer a sua pesquisa, porque eu estou falando assim, porque a gente parte do princípio que essa disciplina, a metodologia científica, é a base para que vocês consigam fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, tanto a galera de educação física, quanto a galera de ADM e de contabilidade. Então, parte desse pressuposto, vocês precisam dessas ferramentas mínimas, né, para poder fazer a pesquisa. Então, assim, é muito comum você se deparar com um texto, você vai ler um único parágrafo e não entende patavina nenhuma. É essa a verdade. Então, não se sinta menor ou pior do que qualquer pessoa. Na realidade, isso todo mundo passa por isso, né? Ninguém se depara com um texto técnico à frente e consegue tirar ele de letra. E essa dificuldade acontece com todo mundo. Você leu 2, 3 parágrafos e não entendeu nada. Qual que é o conselho que eu dou? Não vai ler 2, 3 páginas na sequência sem entender nada, né? Volta para aqueles parágrafos, relê os parágrafos. Ah, mas tem um monte de palavras que eu não conheço, né? Vai lá no dicionário moderno, que é o Google, olha o que significa aquelas palavras, olha a contextualização daquelas palavras naquele ambiente que vocês estão estudando, e aí sim tem uma elucidação do texto, né? Não adianta você falar, não, eu li 20 páginas. Eu falo, o que você entendeu? Nenhuma. Não adianta nada. Se foram 20 páginas, muito provavelmente você levou 40 minutos a 1 hora para ler 20 páginas, perdeu 1 hora da sua vida lendo 20 páginas. Então é melhor que no primeiro momento você leia meia página, 1 página que seja, e compreenda ela, que dependendo do assunto você já compreendeu o capítulo inteiro do livro, né? Geralmente no início de cada capítulo, no início de cada estudo, você tem um resumo, você tem uma introdução sobre o assunto, que já vai lhe dar um alerta geral sobre o tema principal tratado, sobre a novidade que traz aquele assunto. Então, assimile. É comum encontrarmos no ambiente da universidade acadêmicos que não gostam de ler. Nem vou falar nada nesse ponto. Contudo, esse domínio tem que ser mostrado indispensável na vida de quem pretende estar inserido numa sociedade centrada na leitura e na escrita. Além disso, ler e interpretar os fatos cotidianos são aspectos relacionados e aqueles que dominam a leitura agirão com maior autonomia frente aos desafios do cotidiano. Olha, isso porque a gente está falando da leitura em português, né? Está falando da leitura na nossa língua nativa aqui no Brasil, que é a língua portuguesa. É claro que se eu abranger, se eu abrir esse leque, né, se eu tiver um domínio também sobre a língua inglesa, a possibilidade de títulos e de estudos é muito maior, né? Então, vamos imaginar assim, que a gente tem um oceano inteiro, né, falantes de português, você só pôs um pezinho na água, você não pôs nem os 2 pés na água do mar. Enquanto se eu falar de leitores, né, e na língua inglesa, eu tenho uma possibilidade, né, um oceano muito maior de publicações para leitura. Mas voltando aqui, professor, então se eu ler texto em inglês, só quando eu preciso muito, não me sinto confortável, não tenho domínio de inglês, eu tenho que ler com o tradutor do meu lado o tempo todo, né? Mas consigo me virar, até mesmo porque o curso do mestrado exigiu bastante isso. Agora, no ambiente acadêmico, é impensável alguém que fez uma faculdade, que se formou, que se graduou, que não tenha habilidade na leitura. A habilidade diz você ler e compreender bem, e até um certo gosto, né? Até um certo prazer com relação a essa leitura. Chaves cita das vantagens da leitura. Enriquece o vocabulário, clareia as ideias, amplia o conhecimento da língua, melhora a redação, fornece soluções de problemas já resolvidos por outrem, desperta a inteligência, aperfeiçoa a cultura, dentre outros.
Veja, é claro que dentro da área de estudo de cada um aqui, né, administração, contábeis e educação física, a gente vai buscar textos, né, para fazer a pesquisa científica de vocês, para fazer o trabalho de conclusão de vocês dentro da área, certo? O administrador vai ter que ler uma coisa de administração, assim como o contador, assim como o educador físico. Mas a prática da leitura, às vezes, está naquilo que você tem prazer. Professor, eu gosto de ler romance. Não é pecado e você pratica a leitura da mesma forma, você fica bom nisso. É claro que quando você for olhar um texto da sua área técnica, você vai ter dificuldade com o vocabulário, mas você já praticou a leitura também em outra área. Ah, professor, eu faço educação física, mas eu adoro psicologia. Pode ler bastante coisa de psicologia também. É claro que quando o senhor fazer a sua pesquisa de conclusão do curso, ela não pode ser na área da psicologia, ela tem que ser na área da educação física. Ah, professor, mas tem uma disciplina que aproxima o comportamento psicológico com o comportamento do atleta. Dá para eu pesquisar alguma coisa nas duas áreas? Claro que dá. Então, aí você conseguiria fazer um link de algo que você gosta muito, talvez, né, seja a psicologia, junto com algo que está ligado à tua área de atuação, que é a educação física, né? É impensável, na minha opinião, um atleta de alto rendimento que não tenha uma mente forte, que não tenha um psicológico forte, por assim dizer. Reflita, então, né? Para que se desenvolva a capacidade de analisar e criticar o texto estudado, é preciso desenvolver a capacidade de leitura interpretativa. Isto é um processo, um aprendizado que, evidentemente, não se manifestará nas primeiras leituras. Contudo, com o exercício da leitura, essa capacidade será desenvolvida, e quanto mais o fizer, melhores serão as condições acrescentadas. Serve Brevian explica que a leitura informativa, ou seja, aquela destinada à coleta de dados, informações que serão utilizadas em trabalhos, ou com o objetivo de responder a questões específicas, é composta por 4 etapas. Segundo o quadro 2.2, está lá no livro, o quadro 2.2, fases da leitura informativa. Veja, vou começar a fazer o meu TCC. Já escolhi um tema para falar. Vamos dizer que o pessoal aí de contabilidade vai falar sobre controladoria. Então, eu tenho que começar a buscar textos, né, que trazem o assunto controladoria e que tragam também relação com o problema que eu quero pesquisar. Como é que eu começo essa leitura? Então, a primeira fase, né, a leitura de reconhecimento e pré-leitura, é a fase que corresponde ao levantamento das fontes bibliográficas, que contenham dados ou informações que poderão ser aproveitadas. Após o levantamento, procede-se os exames das fontes para saber do que está tratando. Então, é aquela pesquisa no Google lá, né? Joga lá artigos sobre controladoria. Vai aparecer um monte de coisa, né? Além do Google, o que mais eu posso pesquisar? Tem que poder anotar, é importante. Google acadêmico, tem muita coisa bacana, né? Que a gente pode achar lá em relativo à nossa área, EDM, contábeis, educação física. Tem um outro site, né? Uma outra plataforma também de artigos científicos, muito bom para a área de administração em contábeis, educação física, eu não tenho certeza, que é a SPIL, que é S-P-E-L-L, né? S-P-E-L-L, que é também uma plataforma que você consegue achar vários artigos já publicados de pesquisas na área de administração e contábeis. Achando isso, olhando aquele volume, né, gigantesco de informação que vai aparecer para você, nesse caso de contábeis, é um assunto muito já estudado, então você tem bastante material que seria a controladoria, eu tenho daí a leitura seletiva, que implica na seleção do material que está sendo utilizado em conformidade com as necessidades do estudo. Ainda não se trata de uma leitura exaustiva e minuciosa, apenas para verificar se os dados apresentados fornecem informações sobre o assunto que está sendo estudado. Vamos dizer, então, que o problema de pesquisa da colega de contábeis aí em controladoria seja controladoria nas pequenas empresas.
né? Quem é de contabilidade sabe que é raro, né? A controladoria é algo que pertence às grandes empresas, mas que pode perfeitamente ser aplicado às pequenas. Então, aí nesse caso, daquele montão de texto que fala de controladoria, eu vou olhar apenas, vou selecionar apenas, vou selecionar leitura seletiva ali, vou selecionar aqueles que vão tanger o meu assunto, que vão falar de controladoria para pequenas empresas. Em sequência, eu tenho a leitura crítica ou reflexiva. Então, etapa que corresponde ao estudo dos textos levando à compreensão da mensagem do autor. Esse estudo passa por fases, visão global do texto e análise das partes para chegar a uma síntese integradora. Então, aqui sim você já vai ler o texto inteiro e separar os pontos, né, que o texto está falando, que está trazendo uma informação relevante, no nosso caso aqui, a controladoria para pequenas empresas. E, por fim, eu tenho a leitura interpretativa, que é a fase em que se decide se o texto estudado tem condições de ser aproveitado ou não para a situação, problema apresentado. É aquele texto que fala, cara, esse autor fala certinho o que eu quero expressar no meu trabalho com relação à controladoria para pequenas empresas. Então, esse autor que chegou aqui na sua leitura interpretativa é o autor que vai compor para você as suas citações. Então, é o autor que vai ser citado no seu trabalho, né? Depois de todo o seu estudo, você falou, não, mas esse autor, as afirmações dele, as conclusões dele, estão dentro da área que eu quero mostrar. Então, esse autor é o autor que vai ser selecionado para a citação do meu trabalho. A interpretação requer ter uma a interpretação requer ter uma posição própria a respeito das ideias apresentadas pelo autor. Estabelece um diálogo com o autor. Ler o que está nas entrelinhas. Então, é a leitura interpretativa. Na sequência aqui, ler é uma condição fundamental para a leitura com qualidade. Demo apresenta algumas sugestões para se ler bem. Fazer uma boa leitura inicial para compreender do que se trata o texto. Aprender o estilo do autor e a construção argumentativa. Reler o texto quantas vezes forem necessárias e assim aprender aspectos que, numa primeira leitura, ficam despercebidos. Refazer a argumentação básica e elaborar uma posição própria, pessoal, diante do texto, com a argumentação na qual sejam destacados consensos e dissensos. Particularmente, eu desconhecia a palavra dissenso, né? Que é o inverso de consenso, né? É o não consenso. Mas é raro essa palavra ser usada, né? Então, de novo, aqui o autor bate na necessidade de um texto técnico, você ler ele mais de uma vez, não tem problema você ler um parágrafo 10, 15 vezes aquele parágrafo. Até tem um filósofo que eu gosto muito dele, que é o Clóvis de Barros, e tem um vídeo dele que ele fala que quando ele estudava na Sorbonne, né, lá na França, ele passou uma noite tentando conseguir entender um texto em 2 parágrafos, né? E no dia seguinte ele foi falar com o professor dele, que ele estava com essa dificuldade de entendimento, e doeu muito, né, na alma dele, a hora que o professor falou, mas esse texto é elementar, quer dizer, é muito simples. Mas não é. Para quem está entrando a primeira vez naquele mundo, não é elementar. Talvez para você, se você lê aquele texto várias vezes, outros que reafirmem o que está escrito lá, é claro que para você, daqui a um tempo, será elementar também. E qualquer pessoa que chegue para você e fale que não entendeu, você vai dizer, é elementar, é muito simples. Mas para quem está tendo contato a primeira vez com aquele assunto mais aprofundado, não é tão simples assim. Então, como é que a gente faz depois de ter feito as leituras, que é trabalhoso, né? A pesquisa científica, ela requer leitura, e não é da noite para o dia que você vai fazer uma pesquisa, ela requer dedicação. Também, o TCC assusta todo mundo, o pessoal morre de medo de fazer TCC, parece que vai morrer para fazer TCC, mas é algo que, assim, vamos lá, para quem nunca fez, 2 meses bem trabalhadinho, né? 2 meses trabalhando sério, imerso no assunto, lendo, né? Não deixando as outras coisas da vida de lado, né? Não deixando a casa de lado, não deixando as outras matérias de lado, não deixando o trabalho de lado. 2 meses bem trabalhadinho,
todo dia pegando um pouquinho, todo dia lendo, todo dia refletindo sobre o assunto, é o tempo suficiente para você fazer um bom TCC. Em 60 dias vocês fazem um bom TCC, os melhores, tranquilamente, tá? Mas para a gente poder tornar esse trabalho, digamos, mais produtivo, para ele não dar tanto retrabalho, é para isso que existe o fichamento, que é o tema central da aula de hoje, né? Então, entendendo o que é o fichamento, esse termo nos remete à palavra ficha, que significa cartão em que são anotados documentos arquivados, livros catalogados, bibliotecas, ou também folha de papel, pedaços de cartão, em que se fazem apontamentos e que se destinam à ulterior classificação, né? A uma classificação que será feita depois, né? Veja que nesse caso, o fichamento, ele se aproxima do que seria um post-it, não tão informal quanto um post-it. Fazer o fichamento será, portanto, o ato de organizar um conjunto de informações sobre uma determinada obra. Ele permite a ordenação do material fundamental ao desenvolvimento do trabalho e facilita a seleção constante da documentação. Orienta-se que, nessas fichas, estejam presentes, de forma bastante objetiva, todas as informações que normalmente se requer no estudo científico. O nome do autor, o nome da obra, a edição, o local da publicação, a editora e o ano da publicação. Vejam que aqui, né, o nome do autor, o nome da obra, a edição. Lembram que a pesquisa científica ela exige que tudo que se faça seja devidamente comprovado? Então, a partir do momento que eu me aproprio da ideia de um outro autor e coloco a ideia dele no meu texto, a ideia não é minha, dele, eu tenho que fazer a citação dele, né? Aqui nesse slide, vocês estão vendo bem no meio aí a citação do Medeiros, né? A partir desse momento, eu tenho que mostrar, deixar claro no meu trabalho que se alguém quiser contestar a minha fonte, ela pode achar a minha fonte com facilidade. Por isso que tem essa regrinha aqui de como que deve ser anotados os dados daquela fonte. Então, se alguém quer ter a minha fonte, quer comprovar que aquilo que eu estou falando, né, que eu trouxe a ideia de uma outra pessoa, nesse caso o autor trouxe a ideia do Medeiros, eu vou até as referências, acho lá o nome do Medeiros, né, a publicação dele de 2000, acho o nome da publicação, e com esses dados eu consigo achar essa publicação dele. Muito provavelmente acho com bastante facilidade na internet. Raros são os casos em que os textos usados não estão na internet, eu tenho que ir até uma biblioteca para conseguir achar. Então, atualmente, com os recursos da informática, as fichas tradicionais foram substituídas por arquivos que cumprem a mesma função e que também exigem, né, do estudante e pesquisador a adoção de uma forma de organização que favoreça o seu acesso e utilização. Conforme Martins, o conteúdo que constitui o corpo ou o conteúdo das fichas depende de sua finalidade. E por isso, as fichas podem ser bibliográficas, de obra inteira ou parte dela, de citações, de resumos, de esboço, de comentário ou analíticas. Então, as fichas podem ser de diversos tipos. E na internet nós encontramos facilmente um monte de modelo com relação à ficha bibliográfica. Qual que é a mensagem que está sendo dada nas entrelinhas aqui desse texto? Lembra que esse mesmo autor falou lá atrás? A gente tem que aprender a ler nas entrelinhas. Qual a mensagem que está sendo dada aqui nas entrelinhas desse texto? É de que você deve registrar adequadamente tudo aquilo que você estudou para compor o seu trabalho de pesquisa científica, ou seja, para compor o seu TCC. Então, não adianta eu pegar 20 artigos e ler aleatoriamente, achar um monte de coisa interessante nos 20 artigos e não conseguir, de certa forma, registrar em que local que está dentro do artigo. A informação está no começo desse, a informação está no meio daquele outro, a informação está no final daquele outro. Se eu não fizer isso, quando eu precisar de novo achar essa informação, eu não vou achar com facilidade. E deve me dar todo um retrabalho. Por isso que daí o trabalho de conclusão de curso acaba ficando algo penoso. O aluno leva 1 ano e meio para fazer um trabalho de conclusão de curso.
que em 60 dias bem trabalhadinho ele teria feito tranquilamente. Então aqui um exemplo, né, de uma ficha bibliográfica. Então aqui ele fez uma ficha relativo a um livro, né, um livro muito famoso aí de duas autoras famosas, que é a Marconi, né, a Maria de Andrada Marconi, e a Lakatos, que é a Eva Maria Lakatos, perdão. Como o nome da obra, Técnicas de Pesquisa, ele olhou a 4ª edição, né? Cidade foi publicada em São Paulo pela editora Atlas em 1999. Já é inclusive uma citação de um livro já antiguinho já. Observe que a ficha contém no canto superior esquerdo a indicação de uma letra. E nessa ficha pode-se concentrar os autores cujos sobrenomes têm a mesma letra inicial, para facilitar a organização em ordem alfabética. Por se tratar de ficha bibliográfica, haverá a indicação da fonte conforme norma específica da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, podemos fazer fichas em qualquer programa que vocês tenham habilidade. Pode fazer no Word? Pode. Pode fazer no Excel, eu acho que para pesquisar depois é até mais fácil fazer no Excel. Usar lá as células do Excel, para você colocar cada um desses itens, né? Nome dos autores, nome do livro, edição, cidade, editora. Então a gente consegue, desde das ferramentas que eu tenho certeza que alguma dessas vocês dominam. Ah, professor, eu quero fazer a ficha no PowerPoint. Pode? É incomum, mas pode. E já é uma forma de registro, já está lá bem guardado. Professor, eu quero fazer uma ficha usando aquelas fichas do OneNote, né? Ou de algum outro programa de anotações. Ah, eu tenho um programa aqui que imita post-it. Bacana, também daria para fazer, desde que você faça um fichamento, né, com essa carinha aqui, um fichamento técnico, né, e se acostume também com os fichamentos técnicos. É muito comum a gente pegar trabalho de TCC com erro lá nas referências. As referências bibliográficas são dispostas ao final de cada trabalho nessa forma aqui, nesse formato. Nome do autor, sobrenome do autor em maiúsculo, nome do autor em minúsculo. Se tiver dois autores, o outro autor segue na sequência o nome dele, também sobrenome, depois nome. E é assim que vai lá nas referências no final do trabalho de conclusão de curso de vocês. E daí, assim, o pessoal deixa para fazer isso por último, é um negócio chatíssimo de fazer. Vai fazer 20 desses de uma vez só, é muito chato. Enquanto que se for fazendo os fichamentos ao longo do trabalho, no final isso fica mais leve, mais fácil de levar. Então, a ABNT, né, que eu citei a anterior, né, a gente ouve falar da BNT, esse autor traz uma explicação dela, é bem legal. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o Foro Nacional de Normatização desde a sua fundação, em 1940, confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. É responsável pela publicação das normas brasileiras, que são documentos estabelecidos por consenso que fornecem regras, diretrizes ou características mínimas para atividades ou para seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Cada norma tem um número correspondente que facilita a sua identificação. Por exemplo, a norma que trata de resumo é a 6.028, de 2003. A que trata dos princípios gerais para a elaboração dos trabalhos acadêmicos é a 14.724, de 2011. E, da mesma forma, outras normas correspondem a outras numerações. Então, a BNT, que faz normas técnicas para a indústria, né, para sistemas de qualidade, como a ISO e tudo mais, a ABNT também faz as normas para o trabalho científico, inclusive as normas de formatação, né? A citação deve ser disposta dessa forma, então ela normatiza também a citação. Ela é muito presente na vida do acadêmico, né, de quando você está fazendo uma graduação, e também muito presente na vida dos pesquisadores. Um outro exemplo aqui é o exemplo de uma ficha resumo, que eu acho mais interessante para quando vocês estão fazendo a pesquisa, né? Então aqui ele bota lá em cima, também na mesma sequência, né, o nome do autor. Bueno é o Ângelo, né? Esse org que aparece aí de organizador. Ele organizou a obra composta por diversos autores.
É mais ou menos como se eu combinasse com vocês que a gente fosse fazer um livro e eu fosse organizador. Cada um de vocês escreveria um capítulo e eu organizaria tudo isso, né? Então, o título da obra é Cultura Brasileira, está na sua segunda edição, ela foi publicada na cidade de São Paulo, pela editora Brasiliense, de 1991, e na página 112, né? Perdão, ele tem 112 páginas, não que está na página 112. E aqui um resumo do livro. Vamos lá. Estudo da identidade nacional está profundamente ligado à reinterpretação da cultura popular brasileira que, por sua vez, está relacionada a grupos sociais e à própria construção do Estado brasileiro. Baseia-se no fato da ausência de uma identidade autêntica e na existência de uma pluralidade e identidades culturais construídas por diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos. Os autores abordam a cultura brasileira da identidade nacional, assunto que, segundo ele, tem sua origem no Brasil antigo e permanece até os dias de hoje. Os elementos são mencionados como raça e meio, e são fundamentos do conhecimento intelectual do povo brasileiro, imprescindível para a construção e preservação da identidade cultural. Algumas observações, então, sobre essa anotação. Para essa pessoa que está estudando cultura brasileira, esse assunto é fundamental, e aqui ele diz um resumo da obra, e se ele precisar citar alguma coisa relativa a essa obra, ele bate no olho no resumo e fala, olha, essa obra tem a informação que eu quero, eu vou olhar dentro dela e vou achar a informação que eu quero. Outra observação que eu quero fazer para vocês, que é interessante, é o seguinte, eu não sou dessa área de pesquisa. Então, ao ler esse texto a primeira vez, eu também não entendi, né? Eu também tive dificuldades, né? Porque eu não sou... Mas as palavras não são tão difíceis, mas a ideia que está por trás ali é uma ideia que não faz parte do meu mundo, não é do mundo da administração, não é do mundo da contabilidade, não é do mundo do comércio exterior, que são mundos que eu percorro com maior facilidade. Então, para eu entender esse texto, também exige de mim uma releitura, exige de mim um aprofundamento. Como aqui na nossa aula ele nos interessa apenas como um exemplo, então aqui ele demonstra que para você ter uma pesquisa sem retrabalho, é interessante você fazer, então, o fichamento e um breve resumo sobre o que aquela obra fala. Um outro exemplo, exemplo de modelo de fichamento descrito acima, elabora uma ficha bibliográfica, basta apenas uma indicação da fonte. Então, você sai de um fichamento resumo, que é completo, você tem a bibliográfica na parte de cima e a parte de baixo, o resumo, e aqui seria só o fichamento relativo à parte de cima, né? Então, um outro exemplo aqui, no caso até um outro livro, né? O livro do Gonzaga Ferreira, Redação Científica, Como Entender e Escrever com Facilidade, um livro aqui mais recente, de 2011. Estamos chegando aos finalmente da aula, né? Desse bate-papo de agora, né? Então, o vocabulário que foi usado no texto, compilar, né? O que é compilar? Compilar é reunir em uma mesma obra trabalhos de diferentes origens. Então, você compila, como o próprio exemplo que eu dei assim, do organizador. Então, o autor-organizador, ele compila capítulos de outros autores, né? Obviamente, todo mundo escreveu com a mesma finalidade de integrar aquele livro. Contextualizar é situar o conteúdo dentro de um determinado período de tempo e lugar, uma vez que esses aspectos não são meros detalhes e permite dar a forma ao fenômeno que se estuda. E interdisciplinar, relacionar o conteúdo de duas ou mais disciplinas para a compreensão do assunto. Essa palavra é interessante, né? Interdisciplinar, relacionar o conteúdo de duas ou mais disciplinas para a compreensão de um assunto. Como eu disse no exemplo do pessoal de educação física, se você estudar psicologia, né, e estudar esporte de alto rendimento, algo interdisciplinar entre a psicologia do alto rendimento está a mentalidade do atleta, né, que vai competir em uma competição, né, de uma Olimpíada, de um campeonato mundial, né, algo nesse sentido, uma Copa do Mundo. Então, o interdisciplinar seria relacionar essas duas áreas. Agora, veja, a palavra interdisciplinar, ela descreve o mundo, porque o mundo é interdisciplinar, né? Não existe uma disciplina que ela seja isolada de todas as outras, né? Ela conversa com todas as outras. Assim acontece com contabilidade, assim acontece com administração.
As fichas, né, lembre-se, as fichas são formas tradicionais de organização das diferentes informações necessárias para a regulação de trabalhos acadêmicos. O ideal é organizar essas fichas por tipos, né, fichas bibliográficas, citações e resumo de esboço, dentre outras. As fichas precisam estar dispostas e organizadas de uma maneira lógica, de fácil acesso. A localização da informação e visualização, uma vez que também servirão para agilizar o trabalho. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, que é o fichamento. E lembre-se, a leitura pode ser uma atividade de entretenimento, mas o que interessa no caso dos estudos é que ela cumpra a finalidade de compreensão. Nesse caso, o leitor não é passivo, mas interage com o texto e isso requer esforço. Muitos textos parecem muito difíceis, porém é preciso enfrentar esse desafio, já que, após a primeira leitura, você terá melhor entendimento do conteúdo para conseguir prosseguir em outras etapas. Então, essa foi a aula 2.3, né, que seria a nossa aula 7. Só falta eu ter falado tudo isso aqui, o pessoal falou, eu não escutei nada, eu não ouvi nada. Vamos ver aqui. Sobreviveram, pessoal? Só me dá um feedback aqui, por favor. Eu tô aqui. Conseguiu ver todos os slides, João? Consegui, professor. Muito bom. Eu vi tudo. Sem mentira nenhuma, eu prestei mais atenção aqui do que na sala. Puxa vida, isso é interessante, hein? Isso Pois interessante. Não é porque na sala, tipo, sei lá, não sei se sou eu, mas às vezes fico olhando pro relógio e falo assim, pô, quero ir tomar meu café, não sei o quê. Aí aqui, já sentei, já tô com o cafezinho do lado, já tô com um bagulhozinho aqui, aí eu, sei lá, só prestei atenção. Aí tudo que você tava falando, eu tava lendo aqui, aí foi entendendo, encaixando uma coisa com outra, falei, pô, faz sentido tudo. Aí, não que lá na presencial não aprende tudo, mas aqui, sei lá. Foi bom também. Bacana, João. Fico feliz aí, porque é uma matéria, assim, ela é importante para nossa vida, ela tem uma beleza, essa matéria, mas ela é chata, cara. Então, assim, e eu não consegui traduzir ela de uma forma que eu não passe pelo texto ainda. Vou ver se consigo melhorar. Talvez pegando mais jeito com a ferramenta, eu consiga colocar vídeos curtos no meio. Vamos ver, para a gente conseguir deixá-la mais leve para nós. Mas só de ser, tipo assim, a primeira aula online nossa, assim, já foi muito boa, já deu para entender bastante coisa e tudo. Pô, bacana. Mais alguém comentar alguma coisa? Bruna, Paola. Então, ó, Paola quer falar? Professor, Oi, quem tá falando? toda segunda-feira vai ter essa aula? Então, vamos fazer toda segunda-feira, Evelyn. Acho que não tem mais por que fazer de 15 em 15 dias, né? O de 15 em 15 dias era para a gente não ter o custo de ir para a faculdade, né? Era bem isso mesmo. Agora, eu acho melhor a gente fazer o registro no dia correto. Então, enquanto a gente estiver nessa condição de quarentena, que muito provavelmente vai ser sessentena, oitentena, alguma coisa nesse sentido, vamos fazer toda segunda-feira. Pode ser? Para mim tá Por bom. mim, de boa. Pode ser sim. Bacana. Eu falei no começo sobre uma outra aula, que seria a aula 2.1, mas olha, pessoal, eu estou cansado aqui, eu acho que vocês vão cansar se eu ler mais uma aula para vocês dessa forma. Então, vou fazer o seguinte, a 2.1 tá lá no AVA os slides, só não tá a minha explicação. Então, eu vou gravar uma explicação, assim como eu estou gravando essa por essa ferramenta, lá eu gravo por uma outra ferramenta e a aula fica com um link para vocês. Então, também eu vou botar aquela aula lá, 2.1. Essa aula é importante que depois vocês assistam, né? Então, assim que eu colocar, eu aviso vocês, já está lá o slide, eu vou colocar o meu áudio lá com a explicação da aula, porque na 2.1 que tá, de fato, a metodologia científica. Pode ser assim, pessoal? Para mim, pode. Para mim, tá de boa. Beleza. Fechou. Então, assim, eu não vou dar uma tarefa para vocês hoje, para vocês fazerem e me entregarem na semana que vem. Qual tarefa que eu vou pedir para vocês, assim, de coração? Eu nem tenho como eu revisar se vocês fizerem essa tarefa.
assistam as aulas que estão gravadas lá já. Então tá a 1.4 gravada lá, a 2.2 e falta 2.1, que é essa que eu vou gravar. Se eu não conseguir gravar hoje, até amanhã eu gravo e mando para vocês essa aula lá. Então eu penso que vocês assistam essas 3 aulas anteriores, né? Mais a de hoje vocês já assistiram. A semana que vem daí a gente faz mais uma aula e a gente combina uma atividade, né? Para a gente fechar essa história toda aqui. Pode ser assim, pessoal? Sim. Pode. Tá joia, tá joia. Muito obrigado, boa semana para vocês, boas aulas nessa metodologia, vamos se acostumar, essa é a nossa realidade. Quando as coisas voltarem ao normal, nós teremos um novo normal, né? Nada mais será como antes, né? Então a gente também tem que se acostumar e entender essa forma aqui, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui nesse instante. Desejo um bom dia para vocês e uma boa semana. Até mais, pessoal. Igualmente. Até mais, professor. Beijo.